E aí, meu povo, Raid aqui, e hoje nós vamos nos aventurar em todos os mapas de Plants vs Zombies 1 no modo difícil, sabe? Aquele modo com 10 bandeiras. E não vai ser aqueles vídeos genéricos onde eu só vou mostrar o final da comp. Só eu fiz esses vídeos. Não são genéricos, galera. Eu só mostro o final da comp porque é pro formato de vídeo curto, tá? Assistam lá se vocês não viram. Mas como eu dizia, não vai ser que nem esses vídeos super bem feitos que só mostram o final da comp por motivos de formato no qual o vídeo foi postado, mas sim um vídeo completo. Eu vou te mostrar como você deve começar nas 10 bandeiras, o desenvolvimento no meio da fase, como é que tu tem que fazer, e o que é que você vai fazer pra finalizar o mapa perfeito, pra você não ter problema nenhum ali nas 10 bandeiras. E já adiantando os espertões aí do canhão de milho, do cereja, eu tô jogando no modo 10 bandeiras, tá? Não é o modo infinito. As estratégias para o modo infinito são outras, e eu vou trazer um vídeo com o modo infinito do Plants vs Zombies 1, mas não é pra esse vídeo, tá? Isso aqui vai ficar pra depois. Inclusive, se vocês quiserem o modo infinito em todos os mapas, se inscrevam aí, compartilhem o vídeo, assistam até o final, deem like, comentem o que vocês acharam das minhas estratégias, porque esse vídeo dando muito certo, eu vejo de comprar o Plants vs Zombies 1 Replanted e jogar. Mas fora isso, talvez eu só traga o modo infinito da piscina mesmo. Mas chega de enrolação e vamos para o que interessa. Gramado comum. E aqui é o gramadinho básico, o gramadinho comum que você vê no início do jogo e o mais tranquilo. E não porque vem poucos zumbis ou porque não é difícil, mas sim porque ele não tem nenhuma dificuldade de terreno, sabe? Igual a piscina, que você tem que botar lilipad, fazer estratégias específicas, ou talvez a noite onde você não recebe sóis. Esse aqui é o gramado básico. E eu diria que é até o mais bonito e o mais divertido, mas não vem ao caso. E aqui eu vou começar com uma dualidade de uma dica muito boa e uma dica meio inútil, mas que pra quem tem toque vai seguir. No início do jogo, você vai querer colocar o máximo de girassóis que você conseguir, o máximo de girassóis duplos que você conseguir, e da forma mais rápida possível para você ter mais sóis mais cedo. E você vai utilizar o imitater no girassol na primeira fase, tá? Só que, agora é a dica inútil, você não vai utilizar o imitater no início da fase, você vai utilizar depois que você tiver uns 6 girassóis. E por quê? Quando você planta o imitater, ele demora um pouquinho para nascer como a planta, e este cooldown que ele tem para nascer como a planta no início do jogo, você já teria recarregado o girassol, teria colocado ele e já estaria produzindo antes do imitater. Faz diferença prática? Não, são tipo segundos, mas sei lá, cara, dá agonia, você tá vendo ali o seu girassol pronto pra ser plantado e começar a produzir e o imitater lá songando, sabe, assim, antes de dar o diabo da Tasmânia e virar outra planta. Detalhe, mas me incomoda. E outra estratégia de early game que vocês vão utilizar é a da batata mina. Ah, mas o smash isso, smash aquilo. Cara, só tenha meio neurônio. Você viu o zumbi vindo, planta 4 quadradinhos antes e deixa a natureza tomar seu curso. É até melhor, porque demorando mais pra matar o zumbi, demora mais pra o jogo mandar mais zumbis. Então ela é perfeita pro early game. Só usa a batata, tá? Não discute muito. E tu também não vai utilizar ela além daqui, tá? Ela é muito boa pros primeiros 4 zumbis, 5 no máximo. Fora isso, você já vai estar com algumas plantas ofensivas nas quais nós vamos entrar agora. Como a nossa estratégia pro final do jogo vai ser Gatling Pea com tronco, a gente já tem que começar a construir isso desde agora, desde o início, as primeiras bandeiras. E a Gatling Pea, ela tem um cooldown muito alto, você não vai conseguir encher o campo dela independente da situação. Mas para colocar o máximo possível, desde agora já vale a pena você segurar um pouquinho para colocar a Gatling Pea, mesmo que você tenha que se virar ali para defender os zumbis que estão vindo. Vale muito a pena, a Gatling Pea é muito boa. E já pode começar também a colocar as ervas espinhos e as abóboras. Elas não são a sua prioridade, mas já compensa começar a colocar desde já. Ainda nesse início de jogo, mas já um pouquinho depois da gente ter conseguido segurar as primeiras hordas, a gente vai começar a estruturar mais a nossa defesa. E como vocês já sabem, né, a melhor estratégia do jogo em relação a DPS vai ser Gatling Pea mais tronco. São basicamente 8 dispara-ervilhas em um quadradinho. E é pra este lado que a gente vai. E aí, como suporte, a gente vai ter a espinho de pedra lá na frente com a abóbora. Então a gente já tem que começar a criar esta defesa de fato, né? Colocando as ervas espinhos lá na frente, as abóboras e os troncos. Então, desafogou daquele early game, já plantou todos os girassóis, já segurou e já tá com uma produção boa. Agora o foco é girassol duplo, Gatling Pea, tronco, abóbora e
Erva Spin. É muita coisa, você vai ter que ser rápido ali nos dedos, coisa que eu não sou, mas é o que vai te dar o melhor mid-game do jogo. Quando tu tiver duas fileiras de Gatling Pea com mais algumas dupla ervilhas, irmão, é bizarro o dano que tu vai dar. É assim, algo que nenhum zumbi médio vai aguentar nem bater na sua abóbora, sabe? Quando você completa, então, todas as fileiras, rapaz, e um pouquinho depois de você já ter essa defesa um pouquinho mais formada, sabe? Um pouquinho mais madura, talvez até um pouco antes disso, né? O jogo coloca em fases aleatórias, você já vai ter que começar a se preocupar com mineiros. E qual que vai ser a melhor forma de lidar com eles nessas fases? Vai ser a ervilha partida. Eu sei que tem aquela estratégia do Gloomshroom lá atrás, de planta explosiva, e tem 1 milhão de formas de lidar. Mas, cara, você já tem um tronco e você tem uma forma de lidar com os mineiros muito boa e que vai se beneficiar do tronco também, sabe? Não tem motivo pra você não usar a ervilha partida. Assim, se você gostar muito da carambola, você até pode usar ela, mas assim, a ervilha partida em um contexto que você vai ter tronco é muito melhor, é muito melhor. E também quando começar a ter ameaça de mineiro, é importante você usar a abóbora com a imitator da abóbora também. Então assim, você segura o máximo que der, viu que vai ter mineiro na fase, chapa a abóbora e imitator com a abóbora na última fileira, com duas fileiras de ervilha partida e uma fileira de abóbora lá atrás, você vai defender tranquilamente todos os mineiros, assim. Vez ou outra você vai ter que reforçar a abóbora, mas nada além disso, sabe? Tu não vai se preocupar com isso. E também, ocasionalmente, em fases aleatórias, um jogo vai vir com o famoso corno alado, né? Que, na verdade, eu falei isso, mas não faz sentido, porque alado é de asas e não voador, né? Mas vocês gostaram, então continua sendo corno alado, né? Mas enfim, pra lidar com ele, eu utilizei do cacto no meu short sobre isso. Só que parando pra pensar, o cacto não é a melhor opção de fato. É melhor você tirar, tipo, uma dispara ervilha só em uma fileira e colocar a blower do que você tirar uma fileira inteira de dispara ervilha pra colocar cacto. Então, deixa um espacinho ali pra você colocar uma blower e já é mais do que suficiente pra lidar com cornos alados. Então, nesse ponto do jogo, a gente já vai ter formas de lidar com o mineiro, a gente já vai ter lidado com cornos alados e a gente também já vai ter uma defesa até que bem estruturada. Provavelmente os girassóis vão estar bem reduzidos, assim, vai ter duas fileiras de girassol e a gente vai segurar assim até a 8ª bandeira, sabe? Pra gente farmar bastante sóis até lá. E começando a 8ª bandeira, você não necessariamente precisaria, mas, sei lá, só por uma questão de fazer a melhor composição em campo possível, a gente vai arrancar todos os girassóis e chapar dupla ervilha onde der pra chapar, continuar colocando as Gatling Peas onde der pra colocar, que aí a gente vai ter a penúltima e a última horda com a melhor comp possível. Aqui você utiliza a imitator na dupla ervilha, leva a abóbora pra repor, coloca Gatling Pea onde der pra colocar, e assim, essa comp, ela, sei lá, gigante não vai bater na sua abóbora, sabe? Os All-Star, na hora que chegar pra dar o primeiro hit, já também vão estar mortos. É muito roubado, é muito DPS, cara. Assim, cada Gatling Pea vai dar o dano de 8 dispara-ervilhas por causa do tronco. Cada dupla ervilha vai dar o dano de 4 dispara-ervilhas. Cada ervilha partida vai dar o dano de 2 dispara-ervilhas. Então, assim, é muito dano, cara. É muito dano. Você vai acumular aqui 1088 de dano por segundo e 440, mais ou menos, desse dano vai ser em área, né? Quando passa pelo tronco, a ervilha dá dano em área. Área de 1 por 1, tá? Não é igual a melamputa não, mas ao mesmo tempo continua sendo broken. É 1088 de dano no alvo principal por segundo e 440 de dano em área. Cara, isso é bizarro. Isso sem contar com o dano da espinho de pedra, que na verdade nem precisa contar com ele, que ele vai ser a menor parte do dano. A espinho de pedra vai estar lá unicamente pra ter um espacinho ali pra sua dispara-ervilha trabalhar, e também porque carrinhos e gigantes vão ser muito bem parados por ela. Então ela é mais um suporte do que um DPS, mas de qualquer forma é 20 de dano a mais aí nesse cálculo a cada 0.7 segundos. E é basicamente isso. Pra essa comp não tem muito segredo, é um DPS bizarro, é uma comp básica e é a melhor comp do jogo. É muito divertido, façam aí. Eu vou te falar que demorou mais pra explicar essa comp do que eu esperava, tá? Então esse vídeo vai ficar enorme, eu espero que vocês gostem e assistam até o final. Gramado comum à noite. Apesar do campo ser o mesmo, o fator noite muda muita coisa na gameplay. Primeiro, e extremamente importante, o fator de não termos sóis passivos. E você pode até pensar que os girassóis geram mais sóis do que
simplesmente estar de dia, e você tá certo. Só que principalmente no início do jogo, você não ter sóis passivos faz com que toda a sua evolução dentro do jogo seja extremamente lenta, em especial no early game, mas ao mesmo tempo você sente pouca falta no mid game, já que é quando os seus girassóis estão no auge, mas vai sentir também muita falta no late game, porque vai ser muito tempo perdendo os sóis passivos do dia. Então assim, esse é um fator chato e é um fator que a nossa estratégia vai ter que se adaptar para lidar com ele, mas eu falo disso um pouco mais pra frente. E o segundo fator vai ser o fator cogumelos. Os cogumelos são fungos, não são plantas, tá? É importante, crianças, cogumelos não são plantas, eles são fungos, são de reinos diferentes. Mas voltando à questão do jogo, a gente vai ter os cogumelos, que são fungos que têm um custo-benefício muito pica. Eles não são os melhores nas posições deles em quase nenhuma ocasião, mas eles têm um custo-benefício muito bom, assim, eles são muito baratos pelo que eles fazem. Com exceção de dois cogumelos, né, que é o Doomshroom e o cogumelo de gelo, que eles, além do custo-benefício bizarro, eles são discutivelmente os melhores nas posições deles, assim. O Doom, ele é muito roubado, só que ele tem um contra, né, que é inutilizar o espaço onde ele explodiu. E o de gelo, ele é só muito roubado mesmo. Ele tem o melhor congelamento do jogo e isso é indiscutível. Mas, enfim, no geral, os cogumelos são muito bons. Eles têm um custo-benefício ótimo, apesar de não serem o topo da cadeia alimentar, né, o topo do ranking em relação a plantas quebradas. Unindo esses dois fatores, a gente vai ter uma comp completamente diferente de noite e de dia, que vai ser a questão de não termos sóis à vontade, que nem nós temos de dia, misturado com a questão de termos plantas com um custo-benefício bizarro de noite. E a gente vai unir o útil ao agradável nessa comp noturna e eu já vou mostrar pra vocês. A primeira mudança drástica vai ser esquecer o Imitater pro girassol. E sim, nós ainda vamos usar os girassóis de noite, porque mesmo com as limitações de sóis e os cogumelos de sóis sendo uma boa opção para cobrir isso, os girassóis duplos ainda vão ser um mid-game e um late-game melhores. Então a gente vai querer se utilizar dos cogumelinhos de sol para adiantar esse mid-game e a gente vai construir um mid-game de girassóis e girassóis duplos. Então a gente vai fazer a mesma estratégia de geração de sóis do mapa diurno, só que com uma escadinha mais clara, porque a gente não consegue pular direto pro melhor, a gente vai ter que construir esse melhor. Então essa vai ser a questão de geração de sóis, essa é a primeira parte da nossa estratégia. Girassóis comuns, cogumelinhos de sol, esquece Imitater para girassol. E como sempre, visando os girassóis duplos, o máximo deles que a gente conseguir. Outra mudança drástica que a gente vai ter aqui vai ser a questão dos cogumelinhos. Assim, eu amo a batata mina e ela é a melhor planta de early game do dia. Da noite, isso daqui, esse bichinho aqui, ele é bizarro, cara. Ele é basicamente uma disparervilha, só que com 0 de custo, cooldown baixo e com demérito de só 3 de range. É um demérito bem grave, você não consegue estruturar uma defesa de fato só com eles, mas a ideia deles não é estruturar a sua defesa, é segurar o early game. E você vai utilizar dele pra isso. Não tenta formular nenhuma estratégia mirabolante. Cara, só chapa o máximo deles que você conseguir em campo e esquece outras plantas de early game. Quando você já tiver com girassóis e cogumelinhos o suficiente, já tiver indo ali pros girassóis duplos, você vai começar a colocar outras plantas defensivas, mas o early game deixa nas mãos dos cogumelinhos, tá? E outra coisa pra vocês já começar a se preocupar nesse early game mesmo é com a mecânica das covas que a gente tem na noite. Eu esqueci de citar no início do vídeo, mas é mais uma das peculiaridades da noite, né? Que você tem covas no meio do campo e durante hordas grandes, né, vão invocar zumbis direto do meio do campo. Isso é bem roubado. E pra lidar com isso, a gente vai se utilizar do Come Covas. Então, desde o início, sempre que sobrar um pouquinho de sóis ali, coloca o Come Cova, ele se livra dessas covas, porque um zumbi com um cone que nasceu no meio da lane pode ser o que vai destruir uma fileira sua. Então tem que ficar atento com isso, tá? Passando dessas coisas de early game para as coisas de mid game, a gente vai começar a formar o que vai ser a nossa defesa final. E aqui a gente vai querer muitos fumês gomelo, a gente vai querer as ervas espinhos e a gente vai querer as abóboras. Essa vai ser a base da nossa defesa até a 8ª bandeira, tá? E bem no início desse mid game, a gente também vai querer colocar os Gloom Shrooms lá na frente, junto com o nosso combinho de abóbora, fumegomelo e espinho de pedra. Os Gloom Shrooms, eles vão ser basicamente as Gatling Peas, no caso vai ter o mesmo dano de uma Gatling Pea, só que ele vai dar dano apenas em um quadradinho em volta dele. É roubado o dano dele, mas é muito merda o range dele, então ele só serve para essa primeira fileira. E o acumulado de dano que a gente vai dar vai ser de 240 nos spots mais fracos, 330
20 nos spots mais fortes. Essas plantas que dão dano 3 em 3, elas acabam tendo esse demérito aí nas laterais. As laterais costumam ser mais fracas do que os meios. Mas assim, apesar de ser um dano infinitamente menor do que os produzidos pelas Gatling Pias, é um dano bem competente para se dar por segundo, e você tem que lembrar que é em área e uma área maior do que as Gatling Pias. Então acaba que segura bem as defesas, tá? Pode ficar tranquilo, pode montar essa defesa que ela vai segurar bem os zumbis. E é desse jeito que a gente vai se encaminhar pro mid-game com as suas especificidades. A primeira a se lidar vai ser a possibilidade de balões, no caso os cornos alados. Para eles é blower, né? Não tem outra coisa a se fazer. Já pros mineiros, a gente aqui tem a opção de colocar os Gloomshrooms no fundo para eles lidarem com os mineiros. E é uma estratégia até que boa, tá? Só que ela pressupõe que você vai ter outras plantas ofensivas nas fileiras da frente que farão jus a esses Gloomshrooms nas fileiras de trás. A questão é que a gente não tem sóis o suficiente para isso. Então, é mais uma escolha estética do que necessariamente uma escolha técnica. Eu ainda prefiro continuar com a minha ervilha partida, porque ela lida muito bem com os mineiros, e ainda vai ter duas ervilhadas ali pra frente ajudando no DPS. Mas aí vai com você. Você pode tanto ir pro lado da estrela, que vai dar mais dano na frente, menos dano nos mineiros, o que eu acho meio contraproducente, já que você tá colocando elas ali exatamente pra lidar com os mineiros. Ou você pode ir pro caminho da ervilha partida, que dá mais dano nos mineiros, lida melhor com eles. Ou você pode ir pro caminho dos Gloomshrooms, que vai fazer bem feito o serviço, só que é meio over. Não vai ser bem utilizado as fileiras que você deixou de utilizar a ervilha partida, sabe? E com isso a gente já consegue defender todas as ofensivas com suas especificidades, e aí a gente passa pra parte do late game. A coisa mais importante aqui vai ser a melamputa de gelo. A gente vai substituir alguns dos nossos girassóis que sobraram por melamputas de gelo, porque como o nosso DPS não vai ser tão alto quanto a fase do dia, a gente precisa então diminuir o dano dos zumbis inimigos, né? Congelar eles é a melhor forma de fazer isso. Então vai chapando melamputa e melamputa gelada lá atrás. Mas vai ter um detalhe aqui também interessante: como não caem sóis, você tirar todos os girassóis é ruim, porque você vai precisar de algumas plantas efêmeras do meio pro fim do jogo. Precisou delas, não tem sóis, não vai ter mais sóis. Se você tirar os girassóis, deu pra entender, né? Então deixa uma fileirinha ali com girassóis, com um espacinho no meio para as plantas efêmeras como a blower e também o cogumelo de gelo. E com isso você já vai derrotar qualquer coisa. Aqui você vai ter que ficar mais esperto do que com as Gatling Pias, porque mesmo com a gelancia, com as plantas efêmeras e etc, o DPS não se compara ao DPS das Gatling Pias, mas ao mesmo tempo também não é como se você devesse se preocupar demais, assim, os zumbis não vão passar as suas defesas. Só fica de olho pra se precisar usar uma planta efêmera, alguma coisa assim, sabe? Fora isso, tranquilo. E noite finalizada. Fase da piscina. Rapaz, eu vou te dizer que essa daqui talvez seja a fase mais difícil. Na verdade, não essa, mas a fase da piscina de noite. Mas essa com certeza é o top 2, porque os zumbis da água são bem chatos de se lidar. Tem o golfinho, que é muito enjoado. Tem os zumbis que surgem no meio da água. Você tem que colocar lilipad. Então, assim, ela tem muitas especificidades. Eu acho que os zumbis que vêm nela são os que são mais chatos de se lidar de fato, sabe? Não tem uma defesa que anula 100% eles. Isso é bem enjoado nessa fase. Mas enfim, vamos pra estratégia de fato, né? Aqui a gente vai começar da mesma forma que a gente começou a fase do dia. Girassol, Imitator de girassol e girassol duplo, junto com a nossa melhor amiga Batata Mina. Você não precisa se preocupar com a água nos primeiros momentos, e na verdade você só vai se preocupar com ela mais pro mid-game, tá? Aqui a gente vai pro mesmo lado de estratégia também do dia, com as Gatling Pias, o tronco, as abóboras e as ervas espinhos. Então é a mesma progressão de mid-game, tá? Só que aqui a gente vai ter uma pequena diferença de prioridades. Bem no início do jogo, a nossa prioridade vai ser Lilipad com Cattail. Por quê? A Cattail, ela vai atacar o mapa inteiro, vai lidar com o balão, vai lidar com o mineiro. Então, você não vai dar prioridade pra ela o jogo inteiro, mas nessa transição de início de jogo pro meio, a sua planta defensiva principal vai ser ela. Colocou ali umas 2, 3 delas, aí a gente já começa a ir pro lado das dupla ervilhas e das Gatling Pias. Mas esse ponto de transição
vai ter uma prioridade maior para as Cattails, tá? As Cattails, elas vão ser a parte mais importante da estratégia, porque elas vão permitir que o resto do seu mapa fique livre para você colocar só Gatling Pea para ser bonificada pelo tronco deletar os zumbis que chegarem. A única estratégia de mid-game que você vai adicionar aqui a isso vai ser Gloom Shrooms na primeira fileira da água. E por que isso? Quando vierem golfinhos, eles vão pular esse Gloom Shroom para comer a planta que tá atrás dele. Só que o Gloom Shroom dá um dano bizarro em área. Então assim, ele vai ser a primeira linha de defesa contra os zumbis que vierem na água, de fora da água, também para os golfinhos, para os mergulhadores, ele vai te ajudar muito. Outro detalhe interessante para essa fase vai ser colocar mais abóboras durante a fileira da água, porque vão subir zumbis no meio da fileira. Então essas abóboras vão proteger as suas Cattails. Em relação a mineiro, não se preocupa, a Cattail vai deletar todos que aparecerem. Balões a mesma coisa. Qualquer coisa que vier nos gramados vai ser devorado pelas Gatling Peas com tronco. E é aquela coisa, né? A mesma estratégia também da fase do dia. Chegar ali nas 8 bandeiras, você vai tirar todos os girassóis, vai colocar dupla ervilha, Gatling Pea onde tu conseguir, até a melhor fase no final. Mas fica tranquilo que esse daqui é só deixar acontecer, porque as Gatling Peas vão deletar tudo que aparecer na sua frente. Piscina noturna. E aqui de novo a gente vai ter uma estratégia bem parecida com a da fase noturna e com a da fase da piscina. Pro early game é aquele esqueminha de girassóis duplos e cogumelos, tá? E para defender isso, a gente vai recorrer novamente ao cogumelinho. E a diferença é que aqui a gente vai ter a versão do cogumelinho para água também, o que vai facilitar muito a defesa no early game. Nossa transição pro mid game vai novamente ser feita pelas Cattails nas Lily Pads e também pelos Fumé Shrooms, dando uma preferência bem grande dessa vez às Cattails, né, já que elas são as únicas evoluções que a gente vai usar nessa parte do jogo. E quando a gente já tiver ali com a produção de sóis bem interessante, com algumas Cattails já, a gente já vai ir pro lado dos Gloom Shrooms nas primeiras fileiras, pra espinho de pedra e novamente pra estratégia do Gloom Shroom na água. E dessa vez não por conta dos cornos alados, mas sim por conta da névoa, a gente vai utilizar muito a Blover nessas fases. Quando passar pra esse mid-game, que a gente já tá colocando os fumês e etc, eu gosto muito de começar a usar a Blover o tempo inteiro pra poder ver o que tá acontecendo, né? Ver onde é que eu tô colocando as plantas e etc. Então não esqueça de colocar a Blover. Eu esqueci algumas vezes durante a gameplay. E é bem chato você não ver o que tá rolando. Esse mid-game dominado, a gente já vai pro late game, né? A partir da 8ª bandeira. E aqui novamente, né? Tirando os girassóis para colocar melamputas e melamputas geladas, mas deixando alguns para caso a gente precise de algumas plantas efêmeras, né? E por conta das Cattails, eu diria até que essa defesa fica melhor do que a defesa noturna comum, porque elas eliminam a necessidade da ervilha partida, então você consegue colocar mais melancias, e elas também ajudam as outras lanes a atacar, então é perfeita essa planta, cara. E essa defesa fica muito boa, muito bonita, muito gostosa, é muito bom você ver ela funcionando. Piscina noturna dominada, vamos para última fase deste vídeo, né? Telhado. Apesar de ser a fase mais diferentinha, precisar muito de plantas efêmeras, ela ao mesmo tempo também é a fase mais simples em relação à estratégia. O diferencial dela são os zumbis com ataques aéreos, né? Tem o zumbi da cordinha e um carrinho que te ataca de longe, além do fator de que você não consegue plantar as plantas normalmente, você vai ter que colocar o jarro e depois plantar a planta em cima. O que dá sim um belo grau de dificuldade, mas que é facilmente counterável por uma planta bem básica. E também tem a questão da inclinação, né? Nas primeiras fileiras você tem que colocar plantas catapultas, porque senão elas não atacam os zumbis no início de onde eles vêm. Mas vamos para estratégia de fato, né? O início aqui é bem parecido com qualquer fase de urna. Girassol, imitator de girassol, girassol duplo. A maior diferença é que aqui, além da batata mina, a gente também vai usar o smash. Como a nossa planta ofensiva aqui vai ser a melampulta e ela é muito cara, a gente vai precisar de alguém para segurar mais o early game. Então a gente vai usar o combinho de batata mina com smash pra gente poder prolongar mais essa espera pelas plantas defensivas, né? Pelas plantas de dano. Mas é aquele mesmo esquema, né? Uma vez que você fez uma fileira ali de melampultas, não precisa mais de batata mina. E a melampulta e as melamputas geladas são a nossa transição pro mid game. E na verdade também pro late game. Como esse mapa não dá pra fazer uma estratégia legal de disparar ervilhas, a gente vai fazer a estratégia básica de melamputa, né? Colocar em tudo que é lugar que der. E melamputa de gelo também em tudo que é lugar que der. E
vocês lembram que eu falei que uma das coisas especiais dessa fase são os zumbis que atacam por cima, né? E pra lidar com eles tem uma planta literalmente feita pra isso, que vai ser a Umbrella, né? Ela protege você de todos os ataques aéreos. Você vai colocar nessas posições aqui que vai defender o seu mapa inteiro. As duas coisas especiais dessa fase vão ser a Umbrella e também uma fileira lá na frente que vai estar sem planta nenhuma. E por que dessa fileira, né? Quando começar a vir carrinho e gigante, a gente vai precisar de uma forma de se defender, já que a gente não tem o espinho de pedra. E a forma de se defender que a gente vai utilizar vai ser plantas efêmeras explosivas, né? Pimenta, cherry bomb e etc. Se você tiver um reflexo melhor do que de uma idosa de 80 anos, não foi o meu caso, essa fileira ali vai servir para você não perder nenhuma melampulta. Aqui a gente não tem mineiro, não precisa se preocupar com isso. A gente não tem zumbis aparecendo no meio do mapa, nem nada do gênero. Então assim, apesar de ser uma fase que era pra ser difícil, ela é a fase que tem a estratégia mais simples de toda. É até meio broxante essa ser a fase final, mas é isso. Chapa melancia em tudo, deixa uns espacinhos pra planta efêmera, tá na mão a fase, cara. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem longuinho, né? Muito obrigado quem ficou até aqui. Deixa o like, compartilha, deixa aí nos comentários quais alterações vocês fariam nessas comps. E até a próxima, até semana que vem, provavelmente. Se inscrevam e ativem o sininho também.